Newton? Tá conseguindo aí falar que a gente não tá te ouvindo, não. Gente, vocês estão me ouvindo, né? Sim, você estamos. Ué. E agora, melhorou? Ah, agora sim, agora sim. Legal. Então vamos começar, pessoal. Vocês têm o slide que eu mandei para vocês anteriormente, né? Então, começar a falar sobre os conceitos do marketing, esses conceitos mais iniciais, para que vocês possam entender um pouquinho do universo, né? Que faz parte, né, dessa área de marketing. Então, dizem que o brasileiro nasce com marketing no sangue, né, nas veias, tamanha inovação que eles fazem dessas informações. Mas, a bem da verdade, né, são tiros que são dados aí no escuro e que alguns desses tiros dão certo e outros aí nem tanto. Então, o ideal é que a gente realmente entenda esses conceitos, né, e atue em cima deles, até para facilitar realmente, né, a execução de um trabalho pautado em informação, pautado em conhecimento. Não tiros no escuro, né? O tiro no escuro é recurso que você está gastando que pode dar certo ou não, ok? Então vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta que se faz, né? Você sabe o que é marketing? Nós já fizemos essa pergunta para vocês anteriormente, né? E muitos de vocês responderam um pouco do que vem a ser esse universo de acordo aí com o conhecimento de vocês, de acordo com a visão de vocês. Então, seja através dos meios de comunicação, através da própria internet, através de uma publicação, de um artigo, até mesmo esses memes, né? Então, eles fazem um tipo de interação que leva com que vocês tenham um pouco do conhecimento, um pouco dessa percepção do que vem a ser o marketing, né? Então, essa pergunta vocês já responderam um pouquinho lá atrás, até pelo próprio pela própria abordagem que nós fizemos a semana passada. Tem aí os grandes pensadores, né, que estudaram e lançaram os vários conceitos sobre marketing, tá? Então aí nós temos alguns deles. Philip Kotler, ele é o atual papa do marketing, né, a pessoa assim mais conceituada quando falamos em marketing, mundialmente falando, tá? Então não é Brasil, é mundialmente. Então, onde o Philip Kotler vai, ele arrasta aí milhões de pessoas que são aquelas pessoas que acreditam no trabalho dele, acreditam no conhecimento dele, né? Ele investe, já publicou vários e vários livros, né? Sobre marketing, sobre essa área de marketing. Então, é uma pessoa assim hoje mais conceituada em relação à parte de marketing, tá? Ele está vivo ainda, lançou o último livro dele em parceria com outro autor, que é o Marketing 4.0. Então, foi uma das últimas publicações dele. Esse livro, o Marketing 4.0, está disponível gratuitamente na internet. Então, se vocês derem uma pesquisada depois com calma na internet, vocês vão achar aí o link para vocês poderem baixar esse livro. Está gratuito na internet, o Marketing 4.0. Eu paguei por ele, tá? Eu não sabia, eu paguei por ele. Mas depois eu fiquei sabendo aí que tem essa disposição, já tem gratuitamente aí. Então, vocês tendo curiosidade, eu acho interessante que vocês tenham uma bibliografia relacionada a isso, né? Então, depois pesquisem na internet com calma sobre Marketing 4.0, o livro do Philip Kotler. E aí vocês vão poder baixar gratuitamente aí e ter depois para consulta, para vocês lerem com calma, tranquilamente, tá bom? Outro autor, né, consagrado que a gente trabalha também bastante e vocês vão ouvir falar muito dele ao longo da vida acadêmica de vocês, Peter Drucker. Então, ele é um outro homem conceituado que também lançou bastante conceitos, vários conceitos relacionados com a parte de administração, com a parte de marketing também. Então, um outro autor que também é referência aí no mercado. Ele, se não me engano, ele já é falecido, tá? Faleceu aí alguns anos atrás, mas os seus conceitos aí circulam mundialmente. Tem vários livros que ele lançou. Então, sempre que você fala em administração, tanto Kotler como Drucker, eles são aí referências dentro dessa área, tá? E lançaram vários conceitos, vários princípios, vários estudos dentro da parte de administração, da parte de marketing também. Theodore Levy é um outro conceituado também, né, que trabalhou também bastante dentro da área de administração e também proporcionou vários conceitos também dentro da área de marketing. Então, basicamente, nós estamos aí, são apenas alguns dos autores, tá? Tem outros autores, como referência nacional, nós temos aí o Marcos Cobra, tá? É um homem que trabalha com a parte de marketing,
que é assim hoje, né? Eu tenho como referência, tá? Talvez o professor Leonardo conheça até algum outro autor referente também aí que ele possa estar citando para nós. Mas no mercado nacional, um autor nacional que trabalha com a parte de marketing, que tem essa visão um pouco mais aprimorada, que tem lançado livros aí, nós temos aí o Marcos Cobra, entre outros, né? Eu cito ele. Se o professor Léo quiser falar alguma coisa, fica à vontade, Léo. Se quiser... Eu sei que o Léo é autor de um livro, né? Acabou de lançar o seu livro aí, acho legal. Parabéns aí, Léo. Ah, obrigado, obrigado. Não, na parte de marketing eu também costumo acompanhar muito, assim, ler esses que você falou aí, o Kotler, que tem a Bíblia do Marketing, né? Aquele livrão vermelho do Kotler lá, que é bem tradicional. Esse do Marcos Cobra também, até os alunos usam no TCC. E tem um lá que é da Allen, que é uma abordagem que ela foca aí nos estudos dela. Eu vou colocar aqui o nome dela. É o Marketing One-to-One, que aí, tanto para administração, também é usado, quanto para os alunos do curso de marketing. É um livro muito bom e é uma abordagem diferenciada que está aí, né, sendo aplicada nas empresas, porque a gente até já teve trabalho de TCC que eles fizeram uma análise com base nisso do marketing one-to-one, que é onde você personaliza aí as suas ações para o seu cliente e usa aí junto com o CRM, com outras ferramentas, essa possibilidade aí de agregar aí valor para a empresa. Então, esses daí são excelentes mesmo. O meu é na área de empreendedorismo, tá, gente? Até para quem vocês devem, não sei, no YouTube aparece lá, às vezes, que tem um livro e tal. Depois eu coloco aqui o arroba para vocês olharem. Beleza. Pedir só primeiro desculpa para vocês e depois também um favorzinho, tá? O que acontece? Eu estou usando o monitor do meu PC para passar os slides. Eu estou falando com vocês pelo celular. Então, se algum de vocês fizer alguma pergunta no chat, eu não vou poder estar acompanhando. Aí eu peço para o Léo ou algum de vocês, caso algum aluno coloque alguma informação aí no chat, para dar um toque para mim, que aí eu dou uma segurada na aula e aí a gente passa para responder a pergunta no chat, tá? Porque eu estou compartilhando a tela, mas eu estou acompanhando somente o meu slide aqui por causa do computador. E eu estou falando pelo celular, estou fazendo uma gambiarra tecnológica aqui para conseguir trabalhar com vocês. Então, se alguém fizer alguma pergunta, vocês dão um toque para mim lá no chat, que aí eu paro a aula, vou lá para o chat e a gente responde a pergunta, tá ok? Sem problema, eu estou de olho aqui. Beleza. Bom, como conceito, né, segundo o Philip Kotler, né, segundo a visão dele de marketing, né, um dos conceitos que ele aprimorou e trouxe para nós em relação a essa área, na visão dele, marketing é atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos através do processo de troca. Então, segundo Kotler, marketing é exatamente isso, né? E vocês vão cansar de ouvir falar isso, tá? Sempre que nós trabalhamos com algum conceito de marketing, não importa o autor ou a referência, gira bem dentro desse universo, satisfazer necessidades e desejos, tá? E processo de troca é a forma como eu vou estar atuando, né? Satisfazendo essa necessidade ou esse desejo. O que vem a ser esse processo de troca? Eu tenho a mercadoria, né? O rapaz lá vai fazer para mim uma pizza e eu vou, em troca, pagar por ela. Então, isso é um processo de troca. Ele me dá a pizza, eu dou o pagamento por ela. E isso é o mundo capitalista, né? Nós trabalhamos dessa forma. Isso é um processo de troca. Chamam-se de compra e venda, mas na verdade é um processo de troca. Eu e o Léo trabalhamos, cedemos o nosso conhecimento, a nossa especialização em prol da escola como professores. E a escola nos remete em processo de troca através do pagamento. E é a mesma coisa no mundo capitalista quando vocês começarem a trabalhar. Então, isso é um processo de troca. Você dá e recebe algo em troca, ok? Então, essa é a visão do Kotler, atender necessidades e desejos. E isso é uma máxima que se mantém até hoje
quando falamos em marketing. Então, eu sempre vou estar buscando atender, né, essas necessidades e desejos que vão surgindo. Elas vão se modificando. Lembrem, a sociedade, ela não é um elemento estático. A sociedade, ela evolui. Então, essas necessidades vão mudando, esses desejos vão mudando também, tá? E necessidades e desejos, eles são diferentes, tá? Eu posso ter o desejo de comer uma deliciosa lasanha, mas eu não tenho poder aquisitivo para isso. Então, eu tenho necessidade de comer. Então, eu vou me contentar com pão com ovo, com arroz, feijão e ovo. É a necessidade sendo atendida. E eu posso ter o desejo de comer uma lasanha. Então, a necessidade, ela é básica. Todo mundo tem as mesmas necessidades básicas. Comer, beber e respirar, tá? Entre outras. Então, as necessidades, elas são básicas, são pertinentes a todos. Todos nós precisamos comer. Todos nós precisamos beber água. Todos nós precisamos respirar. Tá? E os desejos já não. Os desejos, eles são totalmente variados. Desejo de comprar um veículo, comprar uma casa, com desejo de viajar, desejo de comer uma lasanha, fazer um churrasco, enfim, os desejos são os mais variados possíveis. Agora, as necessidades, elas são básicas a todo ser humano, ok? Isso vocês vão ver ao longo da vida de vocês, estudos, através do Abraham Maslow, através das leis de Maslow. Maslow, ele foi um estudioso que fez o estudo da hierarquia das necessidades humanas. Tá? Então, ao longo aí do estudo de vocês vão ouvir falar muito dele também, Abraham Maslow. E Maslow fez exatamente esse estudo. E é uma das referências de estudo, né? Uma das áreas que são estudadas dentro do marketing. Nós precisamos conhecer, né, essas necessidades, que são aí um dos motivadores, né, utilizados até mesmo para conhecer o porquê que o ser humano compra. Então, é feito esse estudo, necessidades e desejos. Embora eles estejam próximos, são diferentes. As necessidades, todos nós temos. Os desejos, cada um tem aí um desejo diferente. E o marketing atua tanto em atender às necessidades mais básicas, como também em atender esses desejos. Mas para isso nós temos que identificar quais são. Léo, se quiser completar alguma coisa, dá um toquezinho, fica à vontade, tá? Não, tranquilo. Eu tô acompanhando, até colei aqui também no chat o slide. A gente até conversou um pouco com a turma aí sobre isso, das necessidades e tal. É aquela questão dele criar uma necessidade, às vezes, que a pessoa nem pensava que ela poderia ter. Igual aí, se nós começarmos a pesquisar aí, as empresas de carro, diante da dificuldade que eles estão tendo aí com as vendas, com financiamentos e tal, eles criaram uma nova área aí para explorar uma necessidade, né, que eles querem criar, que você, junto com a Ford, com a Renault, tal, com a Fiat, agora você aluga o carro direto com eles. Então eles viram isso, né, uma oportunidade para criar aí um desejo que a pessoa pode sempre ter um carro novo. Não precisa se preocupar porque o carro, toda a parte burocrática, manutenção é a cargo deles. E aí a gente passa a entender assim, eles olham o mercado, eles vão vendo o que tem, eles analisam coisas para que pudessem aí, ou que possam ser oferecidas, e aí a pessoa, né, ela faz a troca aí do dinheiro para satisfazer aquela necessidade. E se você for ver, tem locadoras de carro que já fazem isso, mas agora as próprias montadoras estão dando essas opções para pegando o gancho assim da pessoa, não precisa se preocupar com nada do carro, porque tudo fica sob responsabilidade deles. Então tá bem bacana aí. Epa. É que eu estou fazendo bem bolado aqui. Esse meu bem bolado às vezes dá uma falhadinha. Não sei por que meu celular agora, o som dele já foi. É complicado. Bom, continuando, né? Então, estudamos aí a visão de Kotler em relação ao que vem a ser o marketing, né? Vamos falar agora da visão de Peter Drucker, né? O que vem a ser, né? O marketing na visão dele, então o conceito que ele lançou em relação ao marketing.
Então, na visão dele, do Drucker, marketing, através do qual a economia é integrada à sociedade. Professor, Newton o áudio ficou está um pouco baixo. É, não dá para ouvir. Porque nós temos um conceito mais simples, que era o processo de troca. Newton? E eu acho que ele não consegue ouvir por causa do coisa do celular. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui para levantar a mão se ele consegue visualizar. ele se refere à economia agora. Estou integrando a economia dentro desse processo. Então, quando falamos em economia, aí como o professor acabou de falar, né? Esse processo de troca, ele parte por uma parte de financiamento, por exemplo. Então, eu vou ter todo o setor econômico, setor financeiro, auxiliando esse processo. Então, não é só aquele processo simples, puro, né, de troca entre pessoas, por exemplo, né? O comerciante me dá a mercadoria, eu dou o dinheiro para o comerciante. Não, porque tem produtos que eu não consigo comprar através desse processo porque o seu valor é muito alto. Imagine o financiamento, por exemplo, de uma casa, de um apartamento. Então, requer um planejamento muito maior. Requer o envolvimento de outras entidades dentro do processo. E aí que entra esse aspecto econômico, né? Porque falamos em taxa de juros, falamos em financiamento, falamos de algo a ser pago a longo prazo. Então, você tem um aspecto econômico que ele passa a abranger todo esse cenário. Então, não é aquela coisa simples de simplesmente dar e receber. Não, eu tenho agora um volume de informações muito maior, eu tenho aí agregando outros elementos dentro desse processo, eu tenho o próprio governo como elemento gestor desse processo, taxa de juros. Então, você tem agora um aspecto mais econômico, né, que ele passa a ser incorporado dentro desse processo. Tá, ok? Então, essa seria a visão do Drucker em relação ao quê? Ao marketing, em atender essas necessidades humanas. Eu mantenho esse aspecto, né, o aspecto primordial do marketing, né, mas estou agregando agora novos elementos, como, por exemplo, aspectos de economia, aspectos de produção, aspectos relacionados aí a fornecedores, a preços, a taxas, a impostos, e todos os elementos que fazem parte desse contexto. Então, quando falamos em economia, estou abrangendo uma área, um nível de conhecimento muito maior. Não é algo assim tão simples quanto parece, né? Eu estou abordando aí vários elementos, tá ok? Pessoal, nenhuma pergunta até agora? Vocês estão indo bem aí, tranquilos? Estão anotando as observações? Eu tenho uma pergunta. Sim, aí? tá tranquilo. Fala, Léo. Larissa, eu tenho uma pergunta. Então, marketing não é uma coisa assim, só tem um significado. Cada pessoa tem uma visão sobre o marketing. Alguma coisa? Newton, você não ouviu a pergunta dela? É porque ela devia estar sem áudio aí, mas ela fez uma pergunta. Vou pedir para você repetir, por favor, Larissa. A minha pergunta é, tipo assim, marketing não tem um significado só. Não é só uma coisa. Cada um interpreta o marketing de uma maneira? Não é que ele tem vários. É assim, sempre que nós estamos trabalhando com a visão de autores, tá? Então, Kotler, ele é um autor, ele estudou, ele fez várias pesquisas, então ele tem todo um estudo fundamentado em cima disso. São as visões que vão se complementando e se completando. Então, o marketing é uma coisa única, tá? O que seria essa uma coisa única? Se nós pegarmos a palavra marketing, ela é a união de duas palavras, que em inglês significa o quê? Marketing é mercado e a preposição ing em inglês é ação. Então, significa o quê? Uma ação contínua de mercado. Então, a palavra marketing em si, ela tem esse contexto. É uma ação que as empresas fazem continuamente no mercado para estar sempre se mostrando ao mercado. Então, esses estudiosos, eles vão elaborando estudos, vão fundamentando suas teses e vão, à medida que eles vão evoluindo em termos de pesquisa, em termos de estudo, abrangendo novas áreas, esses conceitos vão mudando. Então, cada novo autor, ele agrega um conhecimento a mais em cima da área. Isso se chama evolução, é a evolução natural.
vocês estão entrando agora, né, na área de um dos primeiros contatos com o marketing, mas, por exemplo, nós estamos hoje em um nível que se chama de marketing 4.0. Por isso que eu dei como referência para vocês o último livro do Kotler, que é o marketing 4.0. Mas para nós chegarmos nesse nível de evolução do marketing 4.0, nós passamos pelo marketing 1.0, pelo marketing 2.0, pelo marketing 3.0 e hoje estamos com o marketing 4.0. Isso tudo é o quê? É uma evolução. Por quê? A sociedade ela vai evoluindo, os meios de comunicação vão evoluindo também, vão mudando, a sociedade vai mudando os seus hábitos, seus costumes, tudo evolui. Então, essa evolução, ela vai sendo incorporada a cada área de estudo. Então, eu tenho as referências do passado porque eles deram o pontapé inicial. Por exemplo, o professor Leonardo falou para vocês de uma ferramenta muito utilizada em marketing, que é os 4Ps. A gente vai ver esses 4Ps mais para frente, tá? Mas, se vocês pesquisarem na internet hoje, vocês vão achar 8Ps, 10Ps, até 12Ps. Mas o quê? Isso é reflexo de uma evolução. Mas tudo se iniciou aonde? Nos 4Ps, que é a base. Então, a base ela foi formada lá atrás, os 4Ps. E hoje, uma breve pesquisa na internet, vocês vão achar aí estudo com 8Ps, 10Ps, até 12Ps. Eu já achei. Isso tudo que é uma evolução. Então, essa evolução ela vai sendo completada através do quê? De novas experiências, novos estudos, novos autores. Então, cada autor ele vai fazendo o seu estudo, vai complementando e vai, né, fazendo com que esses conceitos evoluam. A base dele está lá atrás. Necessidades e desejos. De quem? Da sociedade. Essa é a base do marketing de referência, né? Porque todos acabam vendo e entendendo que esse conceito básico de atender necessidades e desejos não muda, mas eu vou ampliando o meu contexto, eu vou ampliando minha forma de pensamento, minha área de estudo, à medida que a sociedade vai evoluindo. Tudo bem? Professor, eu tenho. Fique à vontade. Eu queria fazer assim para ver se eu entendi. O marketing seria a ação de transformar o mercado então, conforme aparece a necessidade da população? Qualquer pergunta, vocês dão um toque, tá? Que realmente eu não vi a pergunta, desculpa. Como eu falei, vocês estão vendo que eu estou mudando de tela toda hora, né? Newton, tinha uma aluna perguntando. A Juliana estava perguntando. Eu queria saber se eu entendi. Então seria o marketing é a ação de transformar o mercado conforme aparece a necessidade da população. Newton, tá ouvindo? Da Levi. Então, o conceito dele... Nossa, ele não tá ouvindo não, Juliana. Simplesmente mais tranquila, né? Uma coisa básica, superficial. É um processo de atrair e manter o cliente. Olha que coisa simples, bonita, né? Tranquila, fácil de entender. É um processo. Então, se eu falo a palavra processo, eu tenho envolvimento de várias áreas. Eu tenho regras, eu tenho normas, eu tenho procedimentos, né? Eu tenho etapas a cumprir. E essas etapas têm um único objetivo, primordial: atrair e manter o cliente. Então, não importa qual seja o processo, não importa qual seja o fator econômico presente, se é financiamento, se é à vista, se é a prazo, se é débito, se é crédito, enfim, não importa o que eu venha utilizar, né, como processo, como procedimento, como etapa, como norma, não importa. O que eu preciso entender? E tudo isso tem como um único e primordial objetivo: atrair e manter o cliente. Tá certo? Então ficou algo bem mais simples, né? De acordo com a visão do Levi, é algo mais simples. Complexo, porque envolve processos, procedimentos, normas, etapas e afins, né? Não importa se é um cenário econômico, um cenário social, dentro do processo de troca, não importa. Tudo isso é voltado com um único objetivo, claro e simples: atrair e manter o cliente. Tá certo? Então, essa é a visão de Levi em relação à parte de marketing, ao conceito de marketing também. Então, os três que nós citamos, tá aí as três visões deles, né? Depois vocês podem procurar biografia na internet, né?
vamos precisar ter um pouco de conhecimento, saber um pouquinho a respeito da vida deles, até outras obras, outras referências que eles lançaram também, até para um aprimoramento pessoal e profissional de vocês também, tá? Então, é interessante que vocês depois peguem e façam uma pequena pesquisa em relação a esses autores, para vocês terem aí, né, esse nível de conhecimento. Acabei de falar, né, então o que é o marketing, né, a palavra marketing em si, né, então ela é a união de duas palavras, né, marketing, que significa o mercado, como nós falamos, né, e a preposição ing, que significa ação. Então, marketing é isso, é ação contínua dentro do segmento de mercado, dentro do mercado. Então, as empresas, né, elas se veem obrigadas a estarem constantemente, né, elaborando ações, campanhas de marketing para levar a sua marca, levar o seu produto, levar uma série de outras informações ao mercado, ao consumidor, para que aí assim, né, o consumidor tendo essa visão, tendo esse conhecimento, né, aí sim ele possa tomar a decisão, avaliar, comparar, né, e a partir daí, né, a decisão final de adquirir ou não certos produtos, certos serviços, né, mas ele precisa estar consciente que essa empresa existe, ela tem tal produto, ela tem tal serviço, né, então isso, para que isso aconteça, as empresas estão constantemente, né, fazendo ações de marketing para divulgar sua marca, divulgar seus produtos, seus serviços para a sociedade. Tá bom? Quer completar com alguma coisa aí, Léo? Sim, consegue me ouvir aí, né? Sim, consegue ouvir? Tô ouvindo. Sim, conseguimos. Beleza. A Juliana tinha feito uma pergunta antes, aí eu acho que você não ouviu e você continuou abordando aí os slides. Ô, Juliana, vê se ficou claro aí que eu coloquei no chat para você. Gente, a gente pensa assim no marketing, em uma ação contínua, porque o mercado ele está sempre em transição. Que foi até um pouco aí do que eu coloquei para Juliana, que o mercado ele precisa ser analisado, ser conhecido. Por isso que o marketing está ligado à questão da ação e tal, e também as demandas, porque a demanda que o consumidor tem hoje não é a mesma demanda que ele vai ter ano que vem, ou não é a mesma que ele tem há um tempo atrás, que ele teve. Então, se uma empresa ela não acompanha, ela tem aquela síndrome da Gabriela, não sei se vocês já viram lá, que tinha na Globo passava, mas de Jorge Amado lá, eu nasci assim, eu cresci assim, ela vai acabar aí sendo sucumbida ou sendo aí passada, porque ela não vai conseguir acompanhar o que o mercado está querendo. Por isso que o marketing sempre é interessante você fazer o estudo e a análise constante aí. É isso, Newton, pode ir? Eu acho que por hoje, pelo horário, já vai dar 12h20, a aula acaba 12h30, né? Acho que por hoje, deixa eu ver aqui que nós estamos na sequência. Caiu certinho, né? Uma aula caiu bem aqui, né? Então, acho que agora, essas informações iniciais que nós passamos para vocês, dá uma pequena ideia, um pequeno, assim, complemento, né? Do que vem a ser o marketing em si. Então, além, logicamente, do estudo que nós falamos, desses autores, né? Que marketing é isso. Está relacionado a atender necessidades, atender desejos. Eu tenho aí N formas de atender essas necessidades, esses desejos. O mercado ele vai evoluindo, ele vai diversificando. O próprio Léo trouxe agora uma informação para nós, né, em relação aos fabricantes de veículos, né, as montadoras, que eles estão entrando em um mercado de locação de veículos, né, porque não estão vendendo. Então, você vê o que é essa dinâmica de mercado. Isso é importante que vocês sejam atentos a isso, porque isso mexe com o mercado de uma forma geral. Então, isso que o Léo trouxe mostra exatamente isso, né? As empresas estão sempre buscando inovações, buscando criar novas formas de atender o quê? Necessidades e desejos. Eu tenho necessidade de locomoção, mas eu não tenho poder aquisitivo para comprar um carro, fazer a manutenção de um carro, pagar documentação, IPVA, enfim, uma série de outros fatores. Mas eu posso alugar um carro.
Então, eu vou fazer uma viagem longa, eu posso alugar um carro, tenho carteira, estou habilitado, posso andar com o carro. Então, eu posso pegar o veículo alugado, eu posso transitar com ele. Então, você vê a dinâmica que o mercado tem em relação ao quê? A atender necessidades e desejos. Então, o que antes eram das locadoras, né, de automóvel, hoje eu tenho aí uma competição maior, porque as montadoras estão entrando nesse mercado, estão entrando nesse segmento de mercado, nesse nicho, né, podemos dizer assim. Isso mostra toda a dinâmica que esse mercado é e ele interessa para nós da área de marketing, porque nós vamos estar atuando dentro desse segmento, tá certo? Pessoal, acho que por mim a gente para por aqui hoje. Nós temos aí a Anne, pode falar, Anne. Não, eu só gostaria que o senhor passasse novamente no slide do Peter Drucker, não sei se é assim que se diz, porque no início da explicação cortou um pouco. Uma passagem rápida. Não sei se deu para entender. Reformulando a pergunta, né? Por favor. Então, eu gostaria que o senhor passasse novamente no slide da frase, conceito do Peter Drucker. Não sei se é assim que se diz, porque deu uma cortada no início da explicação. Newton? Ouvi. Ah, beleza. É que eu acho que quando você abre para você ouvir o som, você tem que mutar o seu microfone, senão ele fica dando esse eco. Eu tô com problema aqui como eu falei, eu tô usando o notebook, né? E meu notebook, ele tá com a placa de som danificada. Eu escuto, mas não falo. Então eu tô usando o celular para poder falar. E aí dá essa interferência aí. Ó, tá aqui, ela pediu o conceito do Drucker, né? Peter Drucker, em relação ao que é o marketing. Então, ó, é o processo através do qual a economia é integrada à sociedade para servir as necessidades humanas, necessidades e desejos. Então, quando nós falamos em economia, nós falamos em algo muito mais complexo, porque envolve meios de produção, envolve taxa de juros, envolve sistema financeiro, sistema bancário. Então, não é aquele procedimento básico do tipo, ele me dá a pizza e eu dou o dinheiro para ele. Não. Tem produtos, né, na sociedade que são produtos mais caros. Então, um imóvel, por exemplo, né, comprar uma casa, comprar um apartamento, comprar um veículo novo. Então, alguns produtos são caros. E o consumidor não consegue ter acesso a eles de uma forma tão fácil assim. Então, você tem, por exemplo, né, o agente financeiro, o banco e outras entidades que vão fazer parte desse universo exatamente com esse contexto, né? Atender necessidades humanas. Então, eu preciso de uma casa, preciso de um abrigo. Né? Então, você já tem aí a possibilidade de comprar uma casa, comprar um apartamento através do sistema financeiro. É algo mais a longo prazo, envolve pagamentos mensais, envolve toda uma parte de cálculo de juros, mas essa viabilidade acontece. E até mesmo para a nossa pizza também. Você pode comprar a sua pizza e pagar com cartão de crédito. Você vai pagar lá na frente. Então, você vai ter a possibilidade de pagar lá na frente até sem juros, mas se você não pagar na data, os juros comem. Então, você tem até o aspecto do pagamento com cartão, fazendo parte desse contexto. Isso é uma facilidade lá do setor econômico. Os bancos, né, essas entidades que são envolvidas com o setor financeiro, eles proporcionam esses facilitadores. Exatamente o quê? Com o mesmo objetivo, atender às necessidades humanas. Então, eu quero comprar uma casa, não tenho poder aquisitivo para bancar a casa assim ao vivo, né? Taca lá, mas eu posso financiá-la. Então, tem aí todo o processo econômico que, além de trabalhar com os processos produtivos também, né, eles vão fazer a parte de cálculo de taxas, encargos, impostos e vão facilitar, né, a aquisição de todos os tipos de bens. Você pode ir na Casas Bahia e financiar um televisor, carnezinho. Isso é o quê? Aspecto da economia, taxa de juros. Então, tudo hoje, boa parte do segmento econômico traz facilitadores com esse objetivo.
atender necessidades humanas, necessidades e desejos também, né? Ficou claro? Ficou sim, obrigada. Ó, aproveitando para lembrar que o slide já está disponível. Esse slide o professor Newton tinha deixado aí para vocês num outro dia. E como que é? Eu transportei ele também para o mês de março, porque a gente está trabalhando com os canais lá. Então ele tá no de fevereiro, mas também tá no do mês de março, tá? Só para deixar aí claro pro pessoal. Tudo bem? Alguém mais quer perguntar? Quer perguntar ou não? Professor, Oi. tem que copiar tudo que tá no slide? Não é necessário. Você aí, essas informações, essas instruções que até o professor Newton tá passando, você já consegue pelo menos pegar essas informações e já ir fazendo tipo um resumo, sabe? Tá bom, obrigado. Por nada. A aula vai ficar gravada? Sim, tá gravada. Deixa eu ver aqui, ó. Mas tá gravada, sim. Tá gravando. Tem alguém perguntando da gravação, beleza. Mais alguém, gente? Ó, como ainda a gente não recebeu nenhuma instrução referente aí a semana que vem e tal, então eu já até aviso a vocês sobre se semana que vem ficar normal, né, o andamento e tal da aula, nós vamos já continuar com a matéria e avançar, tanto antes quanto depois do almoço. E hoje, por conta disso, da pandemia, e também da questão da avaliação diagnóstica, que a gente ainda está adaptando e tal, mas eu acredito que a partir de semana que vem, tudo vai ficar normal, tá? Então, quem aí já tiver, assim, tendo dificuldade para acessar ou para fazer as atividades tal no prazo, já tenta visualizar como é que vai ficar a situação para que você possa acompanhar aquelas coisas que a gente vai estar pedindo, tá? Tudo bem? Mais Sim, tá ninguém quer bom. falar nada? Professor, eu tenho outra dúvida. Sim. O senhor vai trabalhar com uma apostila? Com os slides, quem que perguntou, desculpa? A Juliana? Isso. Então, Juliana, com a apostila. É porque nós vamos receber o material da escola, né? Aí eu não sei se vai ter apostila de administração de marketing. Aí eu queria saber se eu ia trabalhar com as apostilas. Mas aí as apostilas que vocês vão receber são apostilas que vocês vão usar para a matéria do ensino médio, do médio normal, assim, sabe? Que a gente chama de ensino regular, que são aquelas matérias próprias lá. Agora, a nossa, a gente que vai disponibilizando material para vocês, fica tranquilo. Tá? Mais alguém? Sim, não. Sempre vai acompanhando na parte de arquivos. E claro que na aula, né, nós vamos avisando a vocês. O Newton? Tranquilo. É que eu tenho que ficar meio afastado para não dar interferência. Mas tranquilo. Acho que em relação à aula, a gente vai seguindo, né? Vocês têm os slides aí que foram repassados. Depois, material complementar que tiver que ser repassado,
material meu ou do próprio Léo, a gente disponibiliza para vocês, né? E semana que vem a gente consegue voltar ao normal. Normal, assim que a gente fala, não digo ter as 3 aulas direto, né? Mas pelo menos uma aula, 1h30, para a gente poder avançar mais em termos de conteúdo. E aí já deve estar voltando à normalidade, porque essa semana ainda essa avaliação diagnóstica, né? Então, o Léo falou que ainda tem muito aluno que não fez ainda, né, a atividade. Então, seria interessante que vocês entrassem lá e fizessem a atividade, né? A presença de hoje. Eu já tenho aqui os elementos que assistiram à presença, à live, né? Então já estão com a presença garantida. Mas façam lá o material, né? O quiz, até para a gente poder ter uma análise melhor do nível de vocês em relação ao que vocês entendem de marketing aí. Por mim é isso, Léo. Parei. Também. Então, semana que vem a gente volta, ó, no caso, deixa eu ver o que ela escreveu. Isso, Mariana, é uma aula antes do intervalo, do almoço, né? E são 2 depois. Tá? Então, uma antes e 2 depois. A Cauane fez uma fala aqui. Olha, o Cauane, só antes de quem tinha pedido para falar aí, ó, só eu responder a Cauane. Ela colocou que através do marketing pode facilitar a compra aí com juros e tal. Pode. Porque se você fizer uma análise com o marketing, as empresas conseguem convencer o cliente ou gerar nele aquela necessidade para que ele compre os produtos, às vezes nem observando essa questão, se vai ter juros e tal, como é que vai ser a operação. Então o marketing realmente ele desperta na pessoa o interesse. Entendeu? Quem quer falar? Professor, então isso também é uma estratégia de marketing, né? O parcelamento das compras. Sim. Ele é. Tá bom. Porque eles criam facilidades, ó, pensa assim, ó, vou olhar o mercado. Bom, olhando o mercado, se eu dou aí, somente a opção de comprar à vista ou de comprar o cartão em uma vez lá no crédito, pode ser que eu perca cliente. Aí a gente começa a pensar que nem todo mundo tem dinheiro para pagar à vista, nem todas as pessoas elas acabam conseguindo. E aí, como resultado, elas facilitam as compras. Por isso que tem empresa que tem crediário próprio, tem empresa que oferece aí várias condições para os clientes, porque isso tudo é uma estratégia para que o cliente consiga se achegar. Se vocês até olharem como que é o nome lá que tem? A Casas Bahia ou o Magazine Luiza, eu acho, o Carrefour também, eles acabam fazendo em até mais parcelas se você coloca aí no cartão deles. Ou seja, usaram o mercado para poder explorar essa demanda. Tá bom? Então é isso. Semana que vem a gente vai então trabalhar todo o período, já se preparem, mas não deixa de fazer a diagnóstica, porque a gente precisa desse resultado da diagnóstica para poder fazer uma análise aí de vocês. Tá ok? Fiquem bem aí, se cuidem, porque agora o lockdown vai ser decretado a partir de sábado. Tomem cuidado, tá? Newton, obrigado aí. E a gente encerra, ó, pausei a gravação.